Em Isaías capítulo 22, a partir do versículo 15, nós temos uma profecia para dois personagens. Um é Shevna e outro Eliakim. Um vai ser destituído, vai ser lançado fora, e outro vai ser exaltado e aprovado. Shevna significa crescer, aquele que se faz crescer, aquele que gosta de se promover. E Eliakim significa Deus constituiu, Deus o estabeleceu. Olha a diferença, vou anotar aqui. Shevna, ou seria Shevna, na verdade. Shevna, em português está transliterado como Sebna. E Eliakim, Eliakim. Um simboliza o crescimento, crescer é o crescimento da própria crescer. O próprio crescimento da pessoa, ela mesma se promove, ela quer se exaltar, ela quer fazer as coisas pelos seus meios para ele aparecer. Você conhece gente assim? E tem Eliakim. Eliakim significa Deus estabeleceu. Deus o estabeleceu. Deus é quem o instalou. Deus é quem o colocou. É Deus que está com ele e é Deus que o está promovendo. Meu Deus. O importante nesse estudo é que ele fala para Eliakim que lhe dará a chave da casa de Davi. Mafteach by Davi, Mafteach by Davi, ou seja, a casa de Davi. Nós vamos falar sobre isso. E para o próprio Shevna, diz que ele está sendo destituído. Veja lá o que está escrito a partir do versículo 15, porque Shevna, ele estava, diz aqui, preparando um túmulo com um memorial ali, com torneamentos, ou seja, ele era tão pomposo e queria aparecer que até depois da morte ele queria que todo mundo passasse em frente ao seu túmulo e visse a sua glória, visse que ali estava o corpo, talvez, o jazigo de um homem muitíssimo importante. Enfim, são pessoas que querem se promover. Mas Deus diz que vai destituí-lo. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 22, 15, diz assim. Vou ler o versículo 19. Eu te lançarei fora do teu poço e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliakim, filho de Elquias. Ou seja, eram dois servos que serviam no tempo do rei Ezequias. Eram os que tinham acesso à administração, aos tesouros e, logicamente, um deles estava em desacordo com a palavra do Senhor. E assim há muita gente que está se autopromovendo, o orgulho tomou conta, esse tipo de pessoas, elas querem tirar proveito de alguma coisa, eles querem colocar a sua vida, as suas ações para que serão exaltados humanamente, mas Eliakim significa aquele que é estabelecido por Deus, quando Deus chama, quando Deus estabelece, quando Deus unge, quando Deus está falando, ele é meu servo e acabou, pode deixar tranquilo. Shevna, logicamente, foi reprovado. Ele foi destituído. Leia lá bem o capítulo ali, 22, a partir do versículo 15, essa profecia. O lindo que ele fala aqui, Eliakim receberá, esse termo, receberá a responsabilidade de ter a chave da casa de Davi. E a porta que ele abrir, ninguém vai fechar. Você já leu essa passagem em outro lugar? Em Apocalipse capítulo 3, quando fala com a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, fala sobre a igreja de Filadélfia. E está falando, eu agora tenho a chave de Davi. Mas que simboliza essa chave da casa de Davi? Algo simbólico, logicamente, algo profético. E agora está entregando profeticamente para Eliakim, nessa passagem de Isaías. E está dizendo a porta que se abrirá, ninguém vai fechar, a porta que você fechar, ninguém vai abrir, e o comando agora está em tuas mãos, eu vou te fincar como uma estaca fixa, enfim. Meu Deus, para quem não sabe a chave de Davi, todo mundo sabe que Davi é o primeiro rei, segundo a profecia, da linhagem de Yehudá, de Judá, porque o anterior tinha sido Saul, que não era da tribo de Judá, e você sabe o desastre que houve, embora havia profecias que somente da tribo de Yehudá se levantaria o cetro e o trono,
O próprio Jacó profetizou isso. Agora, nós temos esse primeiro rei que foi segundo o coração de Deus, errou, pecou, mas é um homem que queria adorar, exaltar, bendizer, e queria levantar um templo e Deus não lhe permitiu. Agora, ele juntou ouro, ele levantou arsenais de ouro, de prata, de riqueza, e lógico, havia portais de acesso a esses armazéns, e a chave de Davi simboliza o acesso a esses armazéns que eram tão cobiçados, porque ali Davi prosperou absurdamente. E lógico também, o próprio Salomão foi aquele que deu continuidade, foi quem construiu o templo, mas Davi deixou tudo preparadinho, deixou tanto ouro, tanta prata, tanta riqueza que Salomão construiu o templo e sobrou muita coisa. E o próprio Salomão foi muito próspero também. Ele fez muita coisa para poder estabelecer ali um reinado em paz como ninguém, como nunca houve, como também de muita prosperidade. Agora, esses arsenais, esses armazéns que foram constituídos e estabelecidos por Davi, continuaram com os reis. E havia servos que eram ministros das finanças, homens que serviam, e aqui temos esse exemplo de Shebna e Eliakim, e ali nós vemos que esses tesouros muitas vezes foram colocados e expostos de uma forma errada. O próprio rei Ezequias fez acordo com Senaqueribe, você deve conhecer a história, e ele deu tesouros, deu ornamentos de ouro da casa do Senhor, e se corrompeu. Muita gente, muitos reis se corromperam, fizeram associação, negociaram coisas espirituais. Isso está acontecendo hoje em dia. Muito homem chamado de Deus, instituído por Deus, que está negociando, está entregando coisas de valor, está passando a mãozinha em cima do pecado e panos quentes em coisas que são reprovadas segundo a palavra do Senhor. E temos muita gente aí pregando um amor, mas não estão pregando um Deus de juízo. Isso é injusto. Só pregar o lado do amor é abundante e não pregam a justiça do Deus Todo-Poderoso, e está tudo colorido, tudo muito lindo, mas vem juízo de Deus. Há muito pregador light, algodão doce, que está vendendo valores, entregando valores, estão tirando os valores da excelência, da sobrenaturalidade, da glória, da doutrina da grei do Senhor, da sua palavra, e estão negociando. Você pode ler essa história lá no livro de Reis, você vai ver como houve associação e depois mandou pintar. Olha, como havia ausência de ouro nos ornamentos, mandou pintar e colocar bronze no lugar do ouro, mas era disfarce. É o que estão fazendo hoje em dia. Muita gente com aparência, se disfarçando com título de unção, título de apóstolo, título daquilo, do outro, mas na verdade a glória e a virtude se foi faz tempo, porque estão negociando com Satanás. Eu sei que você está entendendo o que estou falando. Só que essa ação foi tão maligna que o próprio rei Ezequias, não vou me deter com Ezequias, também foi o responsável de colocar o rei da Babilônia para dentro desses cofres, desses armazéns do ouro, e depois veio o próprio Nabucodonosor e sitiou Jerusalém, destruiu tudo. Então, nós não podemos, vou lhe falar coisa que você deve guardar com a chave de Davi, você deve guardar em secreto as coisas espirituais que Deus te deu, e é Deus que te ungiu, então você não precisa estar fazendo negociatas com o maligno. E hoje em dia muita gente se vendendo para gravadoras, se vendendo para empresas, se vendendo para coisas malignas e logicamente caindo espiritualmente e moralmente. Não faça isso. Agora, vamos falar de Eliakim. Eliakim é dada a chave de Davi. Leia lá no versículo 22, falando de Eliakim. Diz assim no versículo 22, capítulo 22, versículo 22. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Olha a responsabilidade. Ele abrirá e ninguém fechará. E ele vai fechar e ninguém vai abrir. Ele aqui agora está simbolizando, é uma tipificação do próprio Cristo, porque agora em Apocalipse 3, o próprio Cristo diz, eu abro uma porta diante de ti, falando para a igreja, para o anjo da igreja de Filadélfia, a única igreja que não é reprovada em coisa alguma, tá bom? Isso não é para você ficar colocando o título de igreja da Filadélfia na placa da sua igreja, que isso é loucura, mas estou me referindo
há a essência que deve haver numa igreja como Filadélfia, a essência da palavra, a igreja precisa ser santificada. Nós precisamos deixar de ser denominacionalistas. Nós devemos deixar de perder a essa corrupção maligna eclesiástica que a igreja está adentrando e sucumbindo a cada dia mais. Precisamos ser um remanescente que vai trazer a verdadeira aprovação do Mestre, tendo autoridade para que essa porta se abra. E Cristo está falando, eu tenho agora a chave dos tesouros. Então, essa igreja, Filadélfia, como Eliakim também, que tem essa virtude de abrir porta, nós como igreja que faz a vontade do Senhor, teremos portas abertas para ter acessos, não a esses tesouros terrenos, como era naquele tempo do rei Davi, mas acesso a coisas espirituais, sobrenaturais, coisas gloriosas, segundo as abundantes riquezas do seu reino. Hoje eu não prego mais doutrinas humanas, eu prego reino de Deus, não faço parte do denominacionalismo decadente, não, mas faço parte da igreja que anuncia o reino de Deus e as riquezas desse reino. Você precisa se contactar para que você tenha essa porta aberta para a sobrenaturalidade, para que ainda nessa terra você possa saborear, experimentar e ter, logicamente, até coisas que você nunca viveu, você possa ter. Que essa porta sobrenatural, como foi dada essa unção, essa virtude para ele aqui, que significa estabelecido por Deus. Meu irmão, quem é estabelecido, ungido por Deus, não precisa de coisas humanas para que se promova a unção e a virtude do seu ministério. Não precisa de coisas humanas, nem se associar com coisas mundanas para poder atuar como igreja lavada e redimida. Então, a chave de Davi é esse acesso a um portal de coisas sobrenaturais. Eu tenho gravado vários vídeos sobre esses portais sobrenaturais e essa conexão ao reino que se busca. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Estamos falando sobre reino de segunda a quinta, às 22 horas, no outro canal, tem outro canal, Natanael Solis. Veja lá, Natanael Solis é um canal, você pode estar conosco. E assim também temos matérias preciosas do reino, um arsenal de coisas preciosas na Universidade do Reino.com, onde temos projetos sobrenaturais. Você pode estar conosco, veja na descrição do vídeo. Nós precisamos entender o que o Eterno quer e tem para a nossa vida nessa essência sobrenatural do reino. Que o Eterno te abençoe e te prospere. E tudo que façamos será com a convicção que Deus nos estabeleceu e Ele vai nos promover com essa unção do reino de Deus. Um abraço e um beijo no seu coração.